Recentemente, deparei-me com um estudo que investigava a influência da atividade cerebral nas habilidades extrasensoriais. O objetivo era compreender se determinados estados mentais poderiam aprimorar percepções sutis e ampliar a interação entre a consciência e os campos informacionais. Dentre os participantes desse experimento, haviam indivíduos com habilidades extrasensoriais desenvolvidas, assim como pessoas sem experiência prévia nesse tema. Os participantes realizavam tarefas em diferentes níveis de atividades cerebrais, como os estados de ondas alfa, ondas beta, teta e gama. O resultado da pesquisa indicou que aqueles que conseguiam atingir um estado mental coerente e silencioso alcançaram um índice maior de acertos. No entanto, bastava um leve desequilíbrio emocional ou uma distração para que os resultados se tornassem imprecisos ou inconsistentes. Apesar do objetivo da pesquisa estar relacionado às habilidades de precognição ou premonição, isso me trouxe alguns questionamentos essenciais sobre a nossa área. Afinal, até que ponto esses estados mentais podem interferir na percepção e na manipulação dos campos energéticos? O que pouco se fala é que a mente não somente reflete o mundo ao nosso redor, mas também o influencia em níveis que ainda estamos começando a compreender. A física quântica já demonstrou que a observação modifica o comportamento das partículas. E as tradições antigas já enfatizavam a importância do estado mental na manifestação da realidade. Ora, se tudo isso é verdade, qual seria o impacto real dos níveis de atividades cerebrais na cocriação, na autocura e, claro, no sucesso da aplicação da radiestesia? Isso resultou em algumas questões fundamentais. Como as diferentes frequências cerebrais moldam a nossa percepção e influenciam a nossa capacidade de captar informações sutis. De que maneira a coerência mental e emocional podem potencializar os resultados com a radiestesia? Será que existe um estado ideal da mente que favorece as pesquisas radiestésicas e os tratamentos vibracionais? Se essas perguntas despertaram a sua curiosidade e você quer compreender como sintonizar a sua mente para potencializar a sua percepção e seu poder de transformação, então continue comigo. Garanto que os insights desse vídeo poderão mudar a maneira como você percebe a realidade e como interage com ela. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Caio e sou professor no Instituto Jornada da Radiestesia. Aqui exploramos a radiestesia sob uma perspectiva multidimensional, compreendendo que a mente é o verdadeiro instrumento desse processo. Os pêndulos, os biômetros e os gráficos são apenas ferramentas que facilitam a manifestação do nosso potencial criativo e a nossa capacidade de percepção e interação com os campos sutis. A maneira como a nossa mente interage com a realidade sempre foi um tema de grande interesse
tanto para os filósofos quanto para os cientistas. A ideia de que a consciência molda a experiência material não é nova, mas, com os avanços da neurociência, da física quântica e afins, adquirimos uma compreensão mais profunda sobre o impacto das frequências cerebrais em nossa percepção, cognição e capacidade de influenciar o mundo externo. A radiestesia é uma ferramenta que depende desses estados mentais para a detecção, interpretação e manipulação de campos energéticos. Ou seja, a radiestesia multidimensional requer um domínio dessas frequências para ser aplicada com precisão. Assim, compreender como os estados cerebrais operam e como podem ser alterados é essencial para quem busca aprimorar as suas habilidades radiestésicas e utilizar a consciência como ferramenta de cocriação e autocura. Na física quântica, o fenômeno do observador tem implicações profundas. A maneira como a atenção é direcionada pode alterar o comportamento das partículas subatômicas, indicando haver uma relação entre a mente e a estrutura fundamental da matéria. Esse conceito está alinhado com os princípios da radiestesia multidimensional, que postula que a consciência é capaz de acessar e influenciar padrões energéticos sutis. Isso se torna ainda mais fascinante quando exploramos os diferentes níveis de atividade cerebral, pois cada estado mental está diretamente ligado a distintos graus de percepção e capacidade de influência sobre a realidade. O cérebro humano opera em diferentes frequências medidas em hertz, que variam conforme o nível de atividade e o estado de consciência. Essas frequências, elas podem ser divididas em 5 categorias principais: delta, teta, alfa, beta e gama. Cada uma dessas ondas desempenha um papel específico na forma como interagimos com o mundo e nos conectamos com aspectos mais profundos da mente. O estado delta, por exemplo, está associado ao sono profundo e à regeneração celular. Durante esse estado, a atividade mental é mínima, mas os processos de cura e reparação ocorrem de maneira intensa. O estado teta, por sua vez, é um estado limiar entre o sono e a vigília, caracterizado por um relaxamento profundo e um aumento da criatividade e da intuição. É nesse estado que ocorrem os fenômenos hipnagógicos, aquelas imagens e insights que surgem antes de adormecermos. Muitas práticas meditativas e técnicas de acesso ao subconsciente buscam induzir esse estado, pois é nesse estado que podemos recondicionar crenças e padrões emocionais. Já o estado alfa é um intermediário entre o relaxamento e a atividade, sendo um estado ideal para a criatividade e o aprendizado. Quando estamos em alfa, o cérebro está mais receptivo a novas informações e a capacidade de visualização criativa é ampliada. Esse estado é particularmente relevante para a radiestesia tradicional, pois permite um foco relaxado e uma conexão intuitiva com os estímulos sutis do ambiente.
A mente, nesse estado, não está dispersa nem excessivamente estimulada, permitindo que a percepção energética ocorra de forma mais eficaz. O estado beta, por outro lado, é aquele estado em que a mente está mais voltada para estímulos externos e para a atividade intelectual. Ele se divide em três níveis: beta baixo, beta médio e beta alto. No nível beta baixo, há uma atenção equilibrada, adequada para interações sociais e atividades diárias. No nível médio, a concentração está voltada para tarefas que exigem raciocínio lógico e solução de problemas. No nível alto, entretanto, a mente está sob um estado de excitação intensa, podendo chegar ao estresse e à ansiedade. Para práticas como a radiestesia, estados elevados de beta não são favoráveis, pois geram muito ruído mental e dificultam a percepção de sutilezas energéticas. Agora, quero me aprofundar para um estado essencial para a radiestesia multidimensional. O estado gama é o mais fascinante dentro do espectro das frequências cerebrais, pois está associado a níveis elevados de consciência, estados profundos de felicidade e compaixão e a um estado de percepção expandida da realidade, diferente dos outros estados cerebrais que operam dentro de um equilíbrio entre relaxamento e atenção. As ondas gama representam uma sincronização intensa da atividade neural, criando um estado de superconsciência no qual a mente atinge o seu nível mais alto de integração. As ondas gamas oscilam entre 40 e 100 Hz e são consideradas as ondas cerebrais com maior frequência. Esse ritmo acelerado reflete um estado mental altamente coerente e organizado, no qual múltiplas regiões do cérebro trabalham em perfeita harmonia. Esse padrão neural está presente em pessoas que experimentam momentos de grande insight, clareza mental e intensa conexão com o estado presente. Estudos demonstram que indivíduos que atingem esse estado relatam uma sensação de unidade, uma profunda paz interior e uma percepção ampliada do mundo ao seu redor. O que torna o estado gama tão especial é que ele não surge como uma resposta a estímulos externos, mas sim de um processo interno. Diferente das ondas betas de alta frequência, que podem ser estimuladas por fatores como o estresse ou a necessidade de concentração intensa, as ondas gama emergem quando a energia armazenada no corpo é direcionada para o cérebro, criando um estado de excitação consciente, mas sem ansiedade ou tensão. Para alcançar esse estado, é essencial desenvolver uma maior percepção do corpo e do espaço ao redor. O processo começa com a atenção direcionada para o próprio corpo, identificando sua presença e orientação no espaço. Em seguida, a consciência se expande para além do corpo, percebendo o volume ao redor e, por fim, ampliando o foco para todo o ambiente. Esse deslocamento da atenção do estado físico para o sutil permite
a transição do pensamento para a sensação, um aspecto fundamental para entrar no estado gama. Por isso, considero o estado gama como o estado ideal para a prática da radiestesia multidimensional. Esse nível avançado de coerência neural promove não apenas um estado mental elevado, mas também promove benefícios significativos para o nosso corpo, incluindo a regeneração celular e a melhora das funções cognitivas. Durante esse estado, a experiência subjetiva se torna mais intensa do que as percepções habituais do mundo externo. O que se sente, visualiza e compreende internamente ganha um grau de realidade muito maior, possibilitando experiências que muitas vezes são descritas como transcendentais. Isso explica por que indivíduos que alcançam o estado gama relatam sensações de iluminação espiritual, conexão profunda com o todo e uma clareza incomum sobre a sua própria existência. Em resumo, o estado gama representa um nível extraordinário de integração entre corpo, mente e consciência. E por isso é o estado fundamental da radiestesia multidimensional. Pois é nessa frequência que estamos transitando em todas as dimensões ao mesmo tempo. Ou, como se costuma dizer, estamos transitando na realidade última, no campo unificado ou quinta dimensão. Dentro desse contexto, a coerência cerebral desempenha um papel crucial. Quando diferentes regiões do cérebro operam em sincronia, há uma maior eficiência no processamento de informações e na regulação emocional. No campo das terapias vibracionais, por sua vez, a intenção e a coerência emocional têm o poder de modificar os padrões energéticos. Quando a mente está coerente e as emoções são elevadas, como por exemplo as de gratidão e compaixão, cria-se um campo magnético que transmite informações ao ambiente. Esse princípio é amplamente estudado em pesquisas sobre a coerência cardíaca, que demonstram que emoções positivas sincronizam os ritmos fisiológicos, promovendo bem-estar e facilitando os processos de cura. Os centros de energia do corpo, conhecidos como chakras, também são afetados pelas ondas cerebrais. Cada chakra possui uma frequência específica e está associado a determinadas emoções e estados mentais. O equilíbrio desses centros pode ser influenciado pela meditação, pelo uso de frequências sonoras, tratamentos vibracionais e pela manipulação consciente das ondas cerebrais. A glândula pineal, frequentemente chamada de terceiro olho ou antena espiritual, desempenha um papel fundamental na percepção além dos sentidos físicos. Essa glândula, quando ativada, permite a percepção de informações de campos sutis e pode ser estimulada por meio de práticas respiratórias e da indução de estados cerebrais específicos. Técnicas como a respiração consciente e a movimentação de energia geram um campo eletromagnético que facilita experiências de percepção ampliada. Para aprofundar ainda mais essa experiência, técnicas de indução podem ser utilizadas
para alterar conscientemente os estados cerebrais. Exercícios meditativos facilitam a transição para estados alfas e teta e são muito úteis para aqueles que desejam aprimorar sua sensibilidade radiestésica e fortalecer a sua capacidade de acessar informações sutis. E para aqueles interessados, eu deixei no link fixado e na descrição um exercício de meditação guiada que tem como objetivo nos levar para o estado alfa profundo. Agora sabemos o porquê que a radiestesia multidimensional é considerada uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Ao integrar práticas para alcançar esses estados mais elevados de consciência, possibilita-se não apenas aprimorar a percepção energética, mas também a utilizar a consciência como ferramenta de cocriação e transformação pessoal. A mente, quando disciplinada e direcionada de maneira adequada, torna-se um instrumento poderoso para moldar a realidade e promover a autocura. Ao longo desta aula, exploramos a relação profunda entre a atividade cerebral e a prática da radiestesia multidimensional. Ficou evidente que a mente é o verdadeiro instrumento desse processo e que, ao contrário do que muitos acreditam, a radiestesia não se resume somente ao movimento do pêndulo ou à simples aplicação de gráficos. A radiestesia é simples em sua essência, mas é uma técnica longe de ser fácil. O pêndulo, por suas propriedades físicas, amplifica qualquer mínimo movimento aplicado ao seu fio. Isso significa que sem um estado coerente e um foco direcionado, ele responderá até mesmo a impulsos inconscientes, gerando assim respostas sem sentido. Se colocarmos um pêndulo sobre um gráfico em branco, sem formular nenhuma questão, em algum momento ele começará a se mover. Então fica a pergunta: esse movimento ele está respondendo a qual questionamento? Isso nos mostra de forma inegável que a mente é parte essencial no processo radiestésico. É aqui, então, que surge um ponto muitas vezes ignorado: o papel daquilo que chamamos ego. Na jornada do autoconhecimento, ouvimos constantemente que precisamos dominar o ego, dissolvê-lo ou transcendê-lo. Mas, na radiestesia multidimensional, o ego não pode ser tratado como um inimigo a ser eliminado. E por isso, podemos denominá-lo como um estado de mente equivocada, que, obviamente, precisa ser corrigido. Por isso, para nós radiestesistas multidimensionais, o ego está diretamente relacionado às funções cognitivas do nosso cérebro. E é por meio do seu entendimento que conseguimos dominá-lo para que, assim, possamos aperfeiçoar as nossas habilidades radiestésicas e também as nossas habilidades de cocriação. A psicologia e a neurociência oferecem os melhores caminhos para compreender a dinâmica do ego e, assim, desenvolver um domínio consciente sobre ele. Sem isso, nos tornamos reféns das armadilhas do inconsciente e das respostas imprecisas. E é por isso que a radiestesia multidimensional se diferencia. Ela defende que ciência e espiritualidade não são coisas opostas, mas sim dois aspectos complementares de uma mesma verdade. Quando abordamos a radiestesia sob essa perspectiva, conseguimos não apenas interpretar os fenômenos de maneira mais precisa, mas também
aplicá-los de forma prática e eficaz na nossa vida e em nosso trabalho terapêutico. Se você deseja aprender a radiestesia de maneira profunda, estruturada e embasada, sob uma perspectiva multidimensional, unindo conhecimento científico e espiritualidade, eu te convido para conhecer a formação online Jornada da Radiestesia. A melhor formação para quem quer se tornar um terapeuta vibracional diferenciado, especialista em radiestesia multidimensional. Aliás, nós estamos com um lote especial com condições exclusivas e bônus imperdíveis. Mas atenção, as vagas para cada lote são limitadas. E sempre que essas vagas se esgotam, os valores mudam automaticamente para o próximo lote. Então, se você sente que essa é a sua oportunidade, acesse agora mesmo www.jornadadaradiestesia.com.br e garanta a sua vaga. E, antes de encerrar, eu quero te pedir um grande favor. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão para se inscrever agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos e transformadores para você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você ama e, claro, escreva aqui nos comentários os seus insights e reflexões. A sua participação é essencial, pois cada comentário é um fragmento de conhecimento que fortalece ainda mais essa comunidade. Eu desejo que todos nós tenhamos paz, que todos nós encontremos a perfeição, que todos nós sejamos felizes. Paz, amém. Gratidão por ter me acompanhado até aqui e nos vemos em nosso próximo encontro.